Nesse exemplo, nós iremos ilustrar o uso da função da biblioteca string.h que serve para realizar a concatenação de duas strings, certo? Então, para isso a gente vai utilizar esse problema 2409 do De Huxley, certo? Para ilustrar o uso dessa função. Então, olhando aqui a descrição rapidamente, pede para construir um programa que vai receber como entrada um nome e um sobrenome, e o programa deve exibir o nome concatenado como saída, ou seja, o nome, espaço e o sobrenome. Então aqui a gente tem formato de entrada, a string deve ter no máximo 50 caracteres, as duas strings, né, tanto o nome quanto o sobrenome devem ter no máximo 50 caracteres. E aqui nesse exemplo de entrada nós temos João Silva, João, né, o nome João e o sobrenome Silva, e a saída seria João espaço Silva. Então também, assim como o exemplo anterior, é um exemplo simples, certo? Um problema simples que é possível resolvê-lo de forma simplificada, né? Então nós temos nesse código, né, que ilustra como é que esse problema poderia ser resolvido, nós temos a nossa função main, obviamente. No primeiro momento nós temos a declaração das variáveis. Para esse exemplo eu estou utilizando três variáveis, uma que eu estou chamando de nome 1, a segunda nome 2 e a terceira completo, certo? Todas essas três variáveis são strings, certo? Vetores de caracteres. As duas, o nome 1 e o nome 2 representam o nome e o sobrenome, que vão ser informações de entrada, e o completo vai ser justamente a string concatenada. Então, nas linhas 9 e 10, estou realizando aqui a leitura dessas strings, né, utilizando a função scanf, relembrando que uma particularidade de string, né, por serem vetores, não é necessário informar o i-comercial aqui dentro do scanf, conforme a gente vinha praticando, né, nas aulas passadas, certo? Isso é uma particularidade nesse caso de strings. E o motivo disso vai ser, assim, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso numa aula futura, certo? Falando um pouquinho mais sobre endereços, ponteiros e alocação dinâmica de memória, certo? Mas para o momento basta ter essa atenção de que no caso de strings não é necessário informar esse comercial para realizar a leitura utilizando o scanf, certo? E na linha 12, realmente na linha 12 nós temos três funções, né, sendo chamadas para realizar essa concatenação. Então, vamos analisar essa linha por partes, certo? A primeira parte que deve ser executada é essa primeira chamada aqui interna dessa função strcat, né? Que é uma função dentro dessa biblioteca string.h. Então essa função strcat ela serve para realizar a concatenação entre duas strings. Então percebam que como o nome e o sobrenome devem ser separados por um espaço em branco, então é necessário primeiramente fazer a concatenação do nome com o espaço em branco, certo? Então por isso que é isso que essa primeira chamada está fazendo. Eu estou adicionando ao nome 1, né, que é o primeiro nome da pessoa, o espaço em branco. E como resultado dessa chamada dessa função, vai ser uma string representada pelo nome adicionado o espaço em branco. Então isso vai ser retornado nessa primeira chamada dessa função. Em seguida, esse primeiro nome adicionado do espaço em branco vai ser mais uma vez concatenado, agora passando também o sobrenome. Então percebam que essa segunda chamada dessa strcat, ela vai pegar o resultado dessa primeira chamada, que vai ser o nome com espaço em branco, e vai concatenar esse nome espaço em branco mais o sobrenome. Então o resultado dessa chamada dessa função
vai ser justamente nome, espaço, sobrenome, vai ser uma única string. E, por fim, eu estou utilizando essa função strcopy, né, cpy, para pegar esse resultado, que vai ser justamente o nome, espaço, sobrenome, e armazená-lo dentro dessa string que eu estou chamando de completo. Então, essa chamada strcopy está fazendo isso. Pega o resultado dessa chamada mais externa e coloca nessa string completo. E por fim, essa string completa está sendo exibida, né, utilizando esse printf. Então, eu vou executar esse código só para a gente ver, né, se realmente está executando de acordo. Então, vou informar aqui o primeiro nome sendo João e o segundo nome sendo Silva, e está sendo exibido na tela João espaço Silva, né, que é o nome e sobrenome separados por um espaço em branco. Vou realizar mais um teste aqui. Primeira palavra, colocar universidade. E a segunda, federal. Então, o resultado, universidade espaço federal, certo? Uma outra observação é que esse mesmo exemplo ele poderia ter sido feito com uma pequena modificação sem o uso dessa função strcopy. Né? Percebam que eu resolvi, para esse exemplo, pegar esse resultado, né, o retorno dessa função strcopy e strcat, perdão, e colocá-lo dentro dessa variável completo. Só que eu poderia, por exemplo, não fazer isso, né, e retirar esse printf também, e simplesmente exibir dentro do printf a saída dessa chamada mais externa aqui, que já retorna simplesmente a string final, né? Então vamos ver se compila e vamos tentar executar, certo? Então João Silva, resultado João Silva. Vou utilizar o segundo exemplo. Universidade Federal, certo? Então, uma segunda forma de resolver sem o uso de uma terceira variável, certo? Então, com apenas duas variáveis dois strings seria possível resolver esse problema, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro a utilização, né, dessa função strcat para realizar a concatenação entre duas strings. E até os próximos vídeos. Pratiquem bastante os estudos, certo? Tchau, tchau.